começo foi, na verdade, quando eu tinha faixa de 6, 7 anos e morava ainda em Oliveira. Meu pai era engenheiro residente e, portanto, eu morei em várias cidades de Minas Gerais. Eu tinha um avô, meu pai era um pessoal muito chique e morava em Paris. E meu avô vinha de 2 em 2 anos visitar meu pai. Ele era de sangue espanhol, portanto, um temperamento muito forte e violento. E ele vinha e todo dia depois do almoço ele deitava numa chaise longue e falava com minha mãe: eu estou apenas de olhos fechados, repousando. Mamãe tinha muito medo dele, porque a origem de minha mãe é muito simples, a de meu pai é muito sofisticada. E ele estava dormindo, meu pai, engenheiro, usava um lápis tinta roxo, que quando molhava na saliva ou na água, saía uma tinta roxa. Então, meu avô dormindo, eu fui e eu desenhei a careca do meu avô toda. Eu enchi de casinha, de caminhos, de mata, de plantação de milho, de lago com patinho, né? Quando meu avô acordou, minha mãe falou: doutor Raul, o senhor dormiu um pouco? De jeito nenhum, eu não dormi. Não, doutor Raul, até que mamãe, com medo e vendo a consequência, falou assim: doutor Raul, é melhor o senhor chegar no espelho. Então, quando ele chegou no espelho e deparou com a careca toda pintada, foi aquele frege dentro de casa, ele levou 2 dias esfregando álcool na careca para tirar os desenhos. Enfim, foi minha primeira experiência estética pública, né? Hoje os artistas fazem esse tipo de coisa, pintam o corpo e tal, chama body art. Então, eu com 7 anos fiz a minha primeira performance com body art na careca de meu avô. Minha mãe era prima em 2º grau de Fininha, que era a mãe de Darcy Ribeiro. E Darcy sempre teve um carinho muito grande comigo, sempre me falando: minha prima, eu vou ler para você. Uma dos últimos textos do Darcy foi uma exposição que eu fiz em Brasília e ele fez esse texto. Eu vou ter que pôr óculos porque não enxergo sem óculos. Yara Tupinambá, minha prima querida, é, para mim, a pintora da nostalgia da mineridade, importantíssima para os mineiros que vivem exilados de nossa terra cá fora. Mesmo nas pinturas florais que deu de pintar, a cor local da coisa mineira reverbera. Procurarei também o velho guinhar, pois ele se imprimiu tanto em Yara que nela sempre resplandece. Esse texto, quando Darcy me entregou, ele já estava na cadeira de rodas, com câncer na perna, né, sem andar, e, no entanto, ele falou comigo: Yara, eu vou fazer o beijódromo. Eu falei: ô Darcy, o que é isso? Que doideira é essa? Ele falou assim: é um prédio muito bonito, com vidros assim, e onde eu vou pôr uma porção de banco para os estudantes ficarem beijando. Vai chamar beijódromo. Então, Darcy continuava cheio de planos. Ele sabia que ia morrer, porque eu perguntei: Darcy, onde que estão os quadros que você tem? Ele falou: já doei tudo, minha prima, já estão encaminhados, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e me contou vários planos. Eu acho que isso é mais ou menos da nossa raça, viu? Nós morremos fazendo plano. Em São João del Rei, eu tive a minha primeira experiência estética. Nós tínhamos uma casa que tinha um repuxo e tinha peixes. Eu tinha 2 anos e meio a 3. E eu me lembro do encantamento que eu tive. Foi a mais remota lembrança da minha infância que eu tenho, com peixinhos vermelhos nadando. Aquele vermelho, aquela cor dentro d'água, aquilo para mim foi uma fascinação. Então, foi a primeira experiência estética. E a primeira experiência prática foi em Oliveira. Depois, em Itaúna, eu tive meus primeiros ensinamentos formais. Eu já estava com 10, 12 anos, a professora achou que eu tinha um desenho muito especial e pediu à Secretaria de Educação que desse liberdade para que eu não fizesse o desenho geométrico.
E eu tive essa autorização, então eu fiz um curso diferente dos outros alunos. Ela colocava já objetos, ou mandava eu desenhar de imaginação. Então eu ali trabalhava já dentro de um outro espírito. E todas as quartas-feiras ela me deixava, a dona Marita Gonçalves, ela me deixava ir à sua casa e ali, então, ela me deu uma iniciação à cor, o trabalho com a cor e tudo mais. Quando eu cheguei aqui com 16 anos, eu já tinha praticamente mais de 7 ou 8 anos de desenho, né? Quando eu vim estudar, meu pai me colocou no Colégio Sacré-Cœur para estudar. Eu fiquei 2 meses com a freira, que era professora de pintura, e ela falou com meu pai, olha, eu não tenho muito que ensinar ela não, o senhor tem que procurar um professor aí fora, tem uma escola de arte, o senhor coloca. Meu pai foi no então esqueleto do Palácio das Artes, a escola era um lixo, nós ficávamos ali no subterrâneo, e meu pai voltou e falou, definitivamente você não vai mexer com isso. Você pode procurar uma pessoa, uma professora, numa casa de família, naquele mês você não vai. Mas eu, já fascinada com aquilo que eu tinha visto, eu voltei. E escondido de meu pai, eu estudei datilografia e fiz concurso para datilógrafa na Caixa Econômica Estadual. E passei em 2º lugar. Então, quando eu fui chamada, eu tinha que pedir autorização a ele, porque eu era menor, para assumir o emprego. E então, eu falei com ele, agora eu sou funcionária pública, eu sou muito chique, eu vou estudar arte. Brigou, a família inteira brigou em função daquilo, foi uma semana de briga, mas ele acabou não tendo jeito e me deixou ir para a escola. Não tinha vestibular, não tinha nada. Na verdade, entrava na escola aquelas pessoas que tinham uma vocação fortíssima, porque não era chique ser artista, ao contrário, era depreciativo. Então, meu pai falava, criei uma filha também, uma educação francesa, para virar isso, artista. Fui estudar com Guignard e ali na escola eu já tive contato, eu sou da 2ª geração Guignard. Vamos dividir a arte mineira em 2 períodos. O primeiro, a primeira geração, Maria Helena Andrés, Amílcar de Castro, Solange Botelho, Bax, a primeira geração, Chanina. A 2ª geração, Álvaro Apocalipse, Jarbas Juarez, Sara Ávila, Santa, eu, somos a 2ª geração. Então ali eu tive a chance de já ter contatos com artistas da primeira geração, um Mário Silésio, uma Maria Helena Andrés, né? E tive também uma chance, que eu acho que os jovens não têm hoje, de frequentar a Livraria Itatiaia, que era um ponto de encontro de intelectuais da época. Então, quem que eu vi ali? Conversando e discutindo coisas sobre literatura. Oscar Mendes, Lúcia Machado de Almeida, Emílio Moura, todos esses intelectuais, né? Estiveram lá, Vivaldi Moreira, eles frequentavam toda tarde a Itatiaia e nós, como alunos de Guignard, íamos e tínhamos acesso a essa conversa, escutávamos o Emílio Moura declamando muitas vezes seus poemas, entende? Vi muita discussão do Oscar Mendes, que era um intelectual de primeira qualidade, com os outros, falando sobre gramática, Então, eu tive muito cedo, despertado também, um gosto muito grande pela literatura, por causa desse convívio que eu tive na Livraria Itatiaia. O Edson Moreira foi a pessoa que, primeiramente, começou a mostrar quadros em Belo Horizonte, então ele pendurava quadros do Guignard na livraria, depois os nossos próprios trabalhos, depois ele organizou a primeira exposição de cartões de Natal. Não existia em Belo Horizonte ainda essas reproduções bonitas e tudo, então ele estimulou aos jovens artistas e ao Guignard para a gente fazer uma exposição
só com cartões de Natal foram os primeiros cartões, os primeiros mini quadros foram feitos, as pessoas começaram ali a ter o contato, a comprar de um, a comprar de outro, né? Então eu participei desse contato muito intelectual ali através da frequência na Escola Guinhar. O Guinhar era uma pessoa muito especial, com um temperamento muito especial. Ele pode ter sido muitas vezes interpretado como bobo, porque ele estava sempre fora do mundo, né? Em pleno mês de junho, a gente chegava, ele tinha arrumado a escola, tinha posto árvore de Natal com bolinha, tinha feito cartão para a gente, dava Feliz Natal, cumprimentava todo mundo desejando Feliz Natal. Então, ele era um pouco desligado dessa realidade cotidiana, mas ele era um homem que tinha uma formação erudita muito boa. Ele tinha trabalhado em Munique inicialmente, ele estudou em Munique 5 anos, e imagina o que deve ser uma academia em Munique, exigente, né? Ele me contou que a primeira aula que ele teve com 17 anos, quando ele chegou, tinha um modelo nu, ele tomou um susto, porque era a primeira vez que ele viu uma mulher nua, debaixo de luz de holofote, né? E o professor esticou um papel de 2 metros e falou assim, faça o modelo. E ele ficou uma semana suando ali até conseguir levantar um modelo em tamanho natural, né? Depois ele foi para Florença, e em Florença ele teve influência de Botticelli, com a técnica de transparência, de veladuras, que é uma técnica que vai ficar muito dentro da pintura mineira até os anos 80, 85. Todos nós que passamos pela mão de Guinhar, sejam ou abstratos, ou sejam figurativos, ou expressionistas, nós todos temos a mesma qualidade de transparência, que é uma herança do Quattrocento italiano, né? Então, o Guinhar, ele era culto, ele nos ensinava, não teoricamente, porque ele tinha muita dificuldade em falar, mas ele colocava reproduções dos grandes mestres na parede, e ali colocando aquelas reproduções, ele falava, renascença, renascença, pré, quer dizer, pré-renascença, a renascença. Ele nos ensinava visualmente a ir distinguindo os períodos da história da arte, ou ele colocava, falava, surreal, surrealismo, Dalí. Então, a gente ia guardando através daquela convivência ali nas paredes da escola. Orlando Carvalho me chamou e falou, oi, Yara, eu sei muito inteligente e tudo, você quer vir para a universidade, não é emprego fixo, você vem como 24 horas dando aula e já ficando na escola, você abre mão do seu trabalho na hora, né? Então, na hora, eu já saí do IPASE, fui para a universidade, e ali eu também fiz uma carreira muito rápida, porque eu fiz todos os concursos possíveis até chegar no lugar de adjunto J, que é quase que chegando a titular, que falta só um pontinho para chegar no titular. Cheguei a ser diretora de Belas Artes, fui diretora de extensão, ajudei a fundar os festivais de inverno, né? O primeiro festival de inverno foi fundado pelo Haroldo Matos, pelo Álvaro Apocalipse, Berenice Menegali, Hiládio e eu. Então, nós é que estruturamos o primeiro festival, e daí eu ocupei vários cargos na universidade. Participei do Conselho de Extensão, onde eu tive contato só com grandes personalidades. Eu estive na universidade na gestão de reitores da maior importância, como o Orlando Carvalho, como Osório Cisalpino e meu queridíssimo professor Aloísio Pimenta, que aí já nós éramos professores da escola, eu, Álvaro, Jarbas, mas todos muito jovens,
O Aloysio também era jovem, mas já era reitor, onde todo dia, 7h15, 7h30, ele ia fiscalizar a gente para ver se nós estávamos indo, já tinha chegado na escola. Quer dizer, a escola já era lá no campus e o Aloysio, acho que chegava às 7 horas da manhã, ele devia levantar às 5 da manhã. Às 7 ele passava e solenemente perguntava: professor Álvaro está? A professora Yara está? Muito bom dia, e ia embora. E nós morríamos de medo de perder o emprego. Então todo mundo levantava às 5 horas da manhã para chegar até lá e dar as benditas aulas, tá? Meu pai, o Denis, ele tinha horror dessa coisa toda, e tem um episódio muito engraçado com a minha geração. Nós queríamos discutir altos problemas estéticos, mas a escola não tinha luz. Então, a gente ia sempre tendo que arranjar um lugar para ir discutir. E chegou alguém e falou assim: no Iquibeu, eles cederam a sala. Então, fomos para lá, Gavino Mudado, Vicente Abreu, eu, Santa, Álvaro, nós todos, né? Para discutir composição, conceitos estéticos e tal. E quando nós estamos lá falando, começa um barulho. Aquele barulho aumentando, aí alguém gritou assim: é o povo do comício do Jango descendo. Nós não tínhamos lembrado que era o comício do Jango. E tínhamos ido para uma escola, para o Iquibeu, que era uma escola americana. Era o povo vindo para destruir o consulado. Era ali uma representação, de certa forma, do consulado, né? Foi só o tempo de baixar a porta e aquele pânico lá dentro, os funcionários: nossa, o que faço, o que não faço? Um funcionário falou: tem uma escada aí, salta para a construção. Era aquele prédio, acho que chama Solar, ali na esquina da João Pinheiro. Eu só vi nego subindo naquela escada, aquela rapidez, todo mundo gritando, pulando. E eu sei que numa hora me empurraram, eu subi e olhei lá para baixo, aquela escuridão. Meu Deus, o que eu faço? E tal. Não tinha outra solução, alguém já me empurrando. Eu pulei, caí numa lama até no meio da perna, entende? Saí dali catando, nem sei se tive bolsa nem nada. Eu morava na Contorno com Rua da Bahia. Com Rua Leopoldina, né? Um quarteirão depois da Bahia. Eu sei que eu saí com a perna tremendo e sentei ali na João Pinheiro, no meio-fio, e o povo já batendo pedra e pau, e derrubando, e tirando cadeira e jogando na rua. E eu subi ali a João Pinheiro, peguei a Bahia e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, mamãe olhou: que é isso, eu de lama, a roupa, as pernas e tal. Ah, vagabunda, estava com aqueles comunistas, né? Pam, pam, pam. Aí eu não apanhei lá, mas eu apanhei em casa. Essa foi minha experiência com a esquerda, dava sempre em pancadaria lá em casa, viu? Eu tinha ideias, como continuo tendo, de que o mundo deve ser melhor dividido, que não é possível essas diferenças sociais, que não é possível tanta pobreza. Tem que se dar uma chance às pessoas de crescerem particularmente, não é? Então, essa igualdade social que o comunismo pregava, de certa forma, a capacidade de ascensão, né? Ou de uma certa justiça social, e que, na verdade, Cristo pregava isso. Eu tive um contato com o Juscelino quando eu era estudante, lá pelos meus 16 anos. A Isabel Pedrosa apareceu em Belo Horizonte com uma exposição de gravura. Então, nós tivemos muita vontade de fazer gravura. E o Guinhar não sabia gravar, nós fomos, então, pedir ao Juscelino, que era governador, para nos dar a possibilidade de uma professora. Fizemos um requerimento, fomos no palácio, ficamos lá, tivemos um encontro com ele muito rápido. Ele falou: vocês voltam outro dia. Tudo bem, mas só que nós voltamos no dia seguinte, né? Nós voltamos no dia seguinte e ele passando pelo corredor, uma hora, ficamos lá sentados esperando. Uma hora, mandamos falar que estava lá, uma hora ele passou e falou assim: mas vocês ainda estão aí? Mas o que vocês querem? Aí nós falamos: não, nós queremos aula de gravura, queremos uma verba e tudo. Ele falou: mas o que é gravura? Nós falamos: a gente pega a tábua, grava uma imagem, corta, depois passa tinta, imprime, tira várias cópias.
Ele falou assim, ah, tá, quando nós tínhamos feito um ofício pedindo um dinheiro, eu me lembro que era 5 mil, eu não lembro se chamava cruzeiro, não lembro, era 5 mil. Dava para manter a professora 6 meses. Então ele cruzou as pernas, assim, no ar, pôs o papel e pôs, autorizo, a Secretaria da Fazenda autoriza a concessão da verba. Nós fomos correndo para a secretaria, entregando. O secretário, quando viu aquilo, falou, de jeito nenhum, isso é um bando de menino, não tem jeito. Não, esse povo não tem esse dinheiro, não. Nós tivemos que voltar no palácio e falar. Ele, então, mandou um recado falando que o dinheiro ele tinha autorizado. E com esse dinheiro, nós fizemos o curso da Miss Isabel Pedrosa aqui, que deu início a todo o processo da gravura em Minas Gerais. Acredito que depois de Juscelino, não se teve ninguém com uma estatura política dele. Talvez porque ele era um homem com uma visão muito ampla do que é cultura. Muitas pessoas acham que cultura é só pintura, literatura, dança. Não, cultura é um conhecimento do mundo. E ele tinha esse conhecimento do mundo. Essa generosidade que ele tinha, na verdade, é porque ele percebia já a impossibilidade da continuação de um regime onde essas diferenças ficassem tão acentuadas, né? Ele já sabia que o povo tinha direitos, direitos que ele tentou dar através do projeto de 5 anos, 50 anos em 5, né? Implantando a indústria. O projeto, ainda esses dias eu li um artigo que ele queria voltar porque ele viu que a indústria só não bastava, era preciso o projeto de agricultura. Então ele queria 50 anos em 5 para a agricultura. Não é? Mas todo o processo da indústria brasileira foi, em grande parte, feito com ele. Não é? Os políticos têm uma obrigação, antes de olharem para si mesmos, eles olharem para o povo. O político, ele tem que ser um pouco ligado à santidade. A santidade é capaz de olhar o bem, sem fazer o bem sem olhar a quem. Eles têm que olhar por esse país, porque eu acredito que nós temos uma forte potencialidade. O povo brasileiro é um povo fantástico. Esse exemplo que foi dessa economia da luz é uma coisa fantástica. O país se move em solidariedade, é um país solidário, solitário. Ele ajuda uns aos outros. Então, é preciso que o político compreenda a sua missão e trabalhe para que o país cresça, possa não entrar numa recessão que está batendo as portas. Nós estamos aí angustiados com essa situação, mas eu acredito que o país tem uma capacidade e uma força de trabalho capaz de nos livrar dessas coisas, dessa situação. Minha arte foi bastante engajada em vários trabalhos, em várias fases. Por exemplo, se você for na reitoria, você vai encontrar o mural da Inconfidência Mineira, onde eu trabalhei ali. A Inconfidência é a história da liberdade em Minas Gerais, mas eu uso como um pretexto para falar da liberdade humana, em todos os níveis. Há figuras de Tiradentes, quando a figura, ele já nu despido, com os braços abertos, ele pode ser Cristo, ele pode ser o judeu que morreu em Austerlitz, ele pode ser o homem que morreu em Biafra, ele pode ser o homem que morreu no Vietnã. Entende? Todas as sociedades que lutaram, e continua a África, né, essa luta em glória da África, hoje judeus e palestinos, toda essa disputa, na verdade, é disputa por um pedaço de terra e que o homem se sente livre quando ele pode ter a terra, quando ele tem o direito de ter o trabalho. Então, essas coisas todas já estão colocadas muito bem no meu mural da Inconfidência Mineira. Na Receita Federal, na extração do diamante, no ciclo do diamante, ele está
colocado na Assembleia, no mural, que os senhores deputados, é preciso ser juntado. Esse mural tem um pedaço no gabinete, outro no outro. É preciso que esse mural, que foi colocado num espaço digno e amplo, e hoje está todo retalhado, mas não está estragado, é preciso que ele seja recolhido, porque ele é história desde o Brasil, desde a chegada das caravelas até o ciclo do café em Minas Gerais. Então, onde eu falo de libertação, onde eu falo de escravidão, onde eu falo de conquista, onde eu falo de trabalho e de construção de uma sociedade. Não é? Isso está colocado no meu mural no Tribunal de Contas, onde eu mostro todo o ciclo de Minas. Ele está colocado na fase de siderurgia, onde eu mostro a dignidade das pessoas que trabalham com a siderurgia, na série de tecelãs e ceramistas do Vale, mulheres que lutam hoje de uma maneira a mais digna, a mais bela possível, para sustentar os seus filhos, porque os maridos vão para São Paulo, porque não tem chance de trabalho no Jequitinhonha. Então, essas séries todas são séries engajadas. Em 69, quando eu acabei o painel na universidade, o reitor, que era o professor Gerson Bozon, tinha me pedido: Yara, eu quero só, você pode fazer o que você quiser desse jeito, está aprovado o seu projeto, mas eu quero que você ponha uma frase minha. Eu falei: pois não, professor. Ele falou assim: condição primeira para a cultura é liberdade. Está ótimo e tal, e aceitei e fiz. Só que quando eu acabei o painel, a reitoria foi invadida, o reitor foi deposto, a polícia militar assumiu, e eu tinha que pôr essa frase lá que eu não tinha acabado. Eu vi meu pai, o denista e tal, muito severo, falei: meu pai, eu tenho que pôr isso. A reitoria foi ocupada, está cheio de polícia, o que eu faço? Eu vou ser presa. Ele, meu pai, muito digno, falou assim: minha filha, eu sempre falei que você não devia mexer com isso, mas já que você mexeu, tenha dignidade, ponha o que o reitor pediu. E se você for presa, eu vou te visitar e levar comida para você todo dia. Eu escrevi essa frase com uns 4 policiais com metralhadora apontada para mim. Durante um dia eu tive metralhadora apontada para mim dentro da universidade. Mas eu pus a frase. Acabei de si, eles olharam, falaram, olharam, eu saí de fininho, mas ficou a frase e eu não fui presa. Em 75, isso já é outra história, que é da Igreja de Ferro. Eu tive a encomenda do painel e o padre falou: faça um tema que você achar adequado. E eu fiz, então, a história da igreja, onde eu comecei. Tem cerca de ser um painel muito grande, ele tem 26 metros por 23, onde eu fiz a história da igreja, começando com a criação do mundo. A primeira figura é um Deus saindo do meio das nuvens, separando águas e terras. Depois vem Adão e Eva, a criação, a expulsão do paraíso. Depois vem a anunciação. Depois vem Cristo caindo, o carregamento da cruz. Depois vem a crucificação, vem Pentecostes e um Cristo Pantocrátor de 5 metros, corre todas as cenas, né? Ele é uma figura central e as cenas vão acontecendo de lado. Cerca de 50 figuras, quase todas em tamanho natural. E entre essas figuras tinha um Adão. Como é que você queria que eu fizesse um Adão? Me conta, o que você fazia? Hein? O que você faria? Poria o Adão de quê? De calça ali? Não tinha jeito, né? Então eu fiz um Adão nu, questionando o pecado que ele tinha cometido, porque era a expulsão. E para mim, qual era o pecado de Adão? O pecado de Adão era saber. Ele teve consciência que ele não pertencia mais àquele mundo animal. Ele era o homo faber, o homem de consciência, o homem que tinha a capacidade de pensar. Esse é que foi o grande pecado nosso. Então, ele, naturalmente, ele não está tampando o sexo, ele está numa atitude de desespero, com essa mão para frente e a outra para trás. E aí, como é que eu podia fazer? Eu questionei, quando as pessoas começaram a me questionar,
e isso deu uma polêmica nacional e depois foi até aprovado, teve que ser ir para o Vaticano, né? Eu falava com as pessoas, olha, não fui eu que criei o homem do jeito que ele é, não, viu? Foi Deus. Se tá um negócio errado aí, não fui eu que fiz, não, viu? Eu só copiei. Eu passei, assim, eu muito nova, muito ingênua ainda, fiquei na minha casa com televisões na porta, chacrinha, na época era, quem, meu Deus? Flávio Cavalcante, e eu tive que ir nacionalmente dar uma explicação, né? Nacional, por que eu tinha feito um homem nu dentro de uma igreja. Não era um homem, era o Adão na cena da expulsão do paraíso. Deu esse rebu todo, mas o painel está hoje em ferros, bonito do jeito que ele foi feito e espiritual do jeito que é feito. Quando você vê um desenho ou uma pintura de um Bianco, de um nu ou de um Augusto Rodrigues, é um anjo. O nu, ele é altamente espiritualizado, ele é tão bonito que você pensa que ele é um anjo. Eu tenho raízes muito profundas em Minas. Meu grande tema é Minas, uma Minas histórica, uma Minas cultural, uma Minas popular, uma Minas erudita, é meu grande tema. Eu morei em Nova York o período de um ano e tive chance, a minha professora, eu fui bolsista do Pratt Instituto, e a minha professora ficou horrorizada quando me perguntou quantos milhões de habitantes tem, e eu falei, tem 1,5 milhão, que era mais ou menos na época que Belo Horizonte tinha. Ela ficou horrorizada, falou, mas você não é mulher de uma cidade de 1,5 milhão. Fica em Nova York, eu tive muitas chances de trabalhar e morar fora, mas eu sempre voltei para Minas. Eu acho que eu, como Drummond, eu tenho um pouco de ferro nas veias, entende? Eu sou sertaneja, porque eu sou de Montes Claros e eu sinto muito sertão, não tanto na minha vivência externa, mas nos genes e no sangue que corre nas minhas veias. Um sangue de gente muito corajosa, gente que não tem medo da vida, gente que quer participar da vida e gente que ama muito a sua terra. Tem trabalho hoje em Londres, tem trabalho em Nova York, tem trabalho em Washington, tem trabalho na Iugoslávia, tem trabalho em Paris, tem trabalho na Argentina, tem trabalho no Chile. Eu tenho trabalho espalhado hoje pelo mundo todo. Esse ano mesmo, um quadro meu foi para Buenos Aires. Tem muitos quadros espalhados pelo mundo. Que existem 4 formas de poder. A primeira e a mais primitiva, a mais chinfrinha é ter dinheiro. Essa é fácil, muita gente pode ter. A segunda, o segundo poder é o político. Ele maneja multidões, mas ele pode não ser amado muitas vezes. O terceiro poder é do artista. Ele freme as multidões e ele é amado pelas multidões. A arte é o terceiro poder. Eu tenho uma vontade muito grande de viver, eu tenho muita saúde, uma energia enorme. Eu levanto todo dia às 5h30 da manhã, 6 horas, com a carga toda, querendo fazer 1000 coisas. Eu tenho 1000 projetos para frente, para a vida, entende? Eu tenho belos amigos, eu tenho uma família querida, que é minha filha, meu genro. Então, eu me acho uma pessoa privilegiada. Eu gosto de tudo da vida, eu gosto da natureza, eu gosto de andar, gosto de nadar, gosto de pintar, gosto de escutar música. A vida, para mim, é muito prazer.